Olá, começando mais uma semana e acabamos de acompanhar ali o programa da sua tarde, Teologia Descomplicada, com Samuel Lopes e com a participação do reverendo Hernandes Dias Lopes, com o tema O Pecado que Não Tem Perdão. Então, assim, se você participou e gostou, continue ligadinho aí, porque nós vamos continuar aqui agora com a sua nova programação, que é o Sempre Juntos, o seu programa da tarde. Nova não é mais nova, eu me equivoquei. É que eu quis dizer da continuidade da programação e tudo mais. Mas o tema de hoje está muito bom. Nós vamos falar amando pessoas difíceis. E aí, você tem dificuldade, às vezes, de lidar com alguma pessoa? Você acha difícil amar todo mundo? Tipo, não, tudo bem, amar pessoas difíceis, mais ou menos, eu sei levar, eu tenho um jeitinho especial de tratar, eu não consigo. Então, se você tem dificuldade, continue aqui com a gente, porque nós vamos falar sobre esse tema e, com certeza, vai ser revelador e você vai aprender muito. E antes de iniciarmos, eu quero mandar um abraço para a Ivonete Pereira, para o Elcio Everton, a Laci Lima, a Aline e a Simone Ataíde, que estão aqui ligadinhos na programação da IPP TV. Então, eu já vi vocês, não adianta sair, hein? Continue aqui com a gente, que você com certeza vai gostar muito. E começamos com a nossa pergunta do dia, essa que aparece na sua telinha. Complete o versículo Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e, opção A, carecem do amor do próximo, opção B, carecem de misericórdia, opção C, carecem da glória de Deus. Qual é a opção correta? Qual é a frase que completa esse versículo? Então comente aí no chat, já deixa, porque esse versículo ele fala muito sobre o que nós vamos falar hoje, o que nós vamos tratar hoje aqui. E é um versículo muito bonito e que a gente precisa meditar nele. Bem, vamos começar então, amando pessoas difíceis. Quem vai nos ajudar, quem vai estar aqui nesse bate-papo é ele, nosso seminarista Marcos Melo. Oi, Marcos, tudo bem? Oi, Boa Thay, tarde. boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. E se você conhece alguém que se irrita muito facilmente, que explode o tempo inteiro, que está sempre na defensiva quando você está falando alguma coisa, aquelas pessoas que acham que sempre estão com razão, aquelas pessoas que são maldosas, que têm prazer em criticar você, ou se você é essa pessoa, fique ligado porque a gente vai aprender biblicamente a amar pessoas assim. Provavelmente, enquanto eu estava descrevendo o perfil dessa pessoa, você já lembrou de alguém, né? Lembrou de um amigo, lembrou de um vizinho, de um familiar. E a gente se pergunta como a gente vai conseguir amar esse tipo de pessoa, né? Mas a Bíblia tem a resposta para isso e nós vamos lê-la, refletir, né? E aprender com aquilo que o Senhor Jesus nos entregou, que é a sua santa palavra. Que bom, ai que bom, gente. Eu fico tranquila, mas eu vou orientar você que está em casa, já se prepare, porque muitas coisas serão reveladas aqui e às vezes uma questão que você nunca tenha parado para pensar sobre esses relacionamentos. Marcos, muitas pessoas estão comentando, estão interagindo aqui, estão mandando a resposta do versículo. A Ivonete, o Francisco Josué, o Maico Mota, a Patrícia Lima, a Silvia, a Gláucia, todos estão dizendo que a opção C, carecem da glória de Deus. Então, você que chegou agora, volta um segundinho ali e já responda essa pergunta. É para completar o versículo Romanos 3, 23, que vai falar que ele fala bem e aborda bem o que nós vamos falar hoje, né? Amando pessoas difíceis. Sim. E por que é tão difícil amar pessoas Por quê, difíceis? Marcos? Vamos lá. Primeiramente, porque a gente só quer se relacionar com pessoas que, aos nossos olhos, têm algo a nos oferecer, né? Para a gente iniciar uma amizade, gastar tempo, investir tempo em conversa com pessoas, né? A gente espera que recebamos algo em troca. Nosso coração é tão pecaminoso, tão egoísta, que todos os nossos relacionamentos giram em torno disso, em dar e receber. Mas nós vamos perceber que amar é muito mais do que esperar algo em troca. Nós vamos perceber que a Bíblia nos convida a um amor sacrificial. Nós temos o erro de achar que nós seríamos muito felizes se todos os nossos amigos, todos os nossos parentes
reagissem diante de determinadas situações da forma que nós esperássemos que eles reagissem. E que ninguém nunca nos contrariasse, ninguém nunca fosse oposto ao que nós queremos dizer. E com isso, todos os nossos problemas estariam resolvidos. Mas, pelo contrário, quando nós encontramos pessoas difíceis na nossa caminhada, pessoas que pensam diferente da gente, que reagem diferente de nós em determinadas situações, nós vamos perceber que Deus também usa essas pessoas para nos moldar, para moldar o nosso caráter, para fortalecer a nossa fé, para que nós possamos exercitar o amor. E glória a Deus, então, por pessoas difíceis na nossa vida, porque certamente elas nos ensinam. E eu acho difícil que quando você acorda, você se levanta de manhã, abre a janela e diz, eu estou pronto para amar pessoas difíceis, né? Quem o Senhor vai botar no meu caminho hoje para amar? Acho que muito dificilmente isso acontece, né? É difícil. E parece que quando a gente está com esse pensamento, as pessoas mais difíceis cruzam o nosso caminho. Exatamente. Justo naquele dia. Aí você pensa que você está indo e já está no nível hard ali, né? Já Deus fala, então você está disposto? Então vamos ver. E como a gente aprende, né? Quando pessoas assim vêm até nós. Simplesmente porque não é o nosso natural, né? Nós não somos inclinados a este amor sacrificial, mas o Senhor Jesus nos chamou para relacionamentos assim. E eu quero ler com você Lucas capítulo 6, a partir do versículo 32, que diz assim: que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e mau. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Que passagem forte, né? A nossa fé, ela é exercitada quando nós começamos a amar pessoas, ainda que essa pessoa nos magoe, ainda que essa pessoa seja o nosso inimigo. O texto diz que não há mérito nenhum em amar aquelas pessoas que já nos amam. Isso é muito fácil. Isso é natural nosso. Se alguém nos dá amor, a gente devolve ainda mais amor. Mas se alguém nos dá ingratidão, se alguém mexe na nossa ferida, se alguém vai de encontro aos nossos princípios e pensamentos, certamente a nossa primeira reação não é o amor. Mas, se nós nos limitarmos a conviver e a amar apenas com aqueles a quem nós temos afinidade e algum sentimento positivo, a Bíblia diz que não há mérito nenhum nisso, mas que nós somos chamados para amar os não amáveis. Nós somos chamados a agir com misericórdia, assim como o Pai é misericordioso, assim como Deus agiu de misericórdia para conosco. Nós somos desafiados a agir assim também com outras pessoas, né? Então, a vida cristã é sobre altruísmo, é sobre se gastar para o próximo. Marcos, é desafiador, é lindo, é forte quando a gente escuta esse versículo, mas aí se você você estava lendo e eu tentando meditar nisso aqui na minha cabeça, eu falei, tá bom, aí vem algumas lembranças, vem algumas pessoas, a gente algumas sempre vai cenas, lembrar de alguém. E aí eu fico assim, tá, mas ainda parece que não é suficiente só lendo o versículo. E aí eu te pergunto, como que a gente aprende a amar essas pessoas difíceis? Como que a gente consegue... eu não sei se eu estou já perguntando antes, ou a gente em algum momento, qual o melhor momento para responder, mas é possível. Sim, a gente já precisa partir daí desde já mesmo. Acho que todo mundo está se perguntando isso. É possível? É possível. Não existe o eu não consigo amar, sabe? Não existe, por mais difícil que a pessoa seja... Não existe isso de eu não consigo amar essa pessoa, pelo simples fato de que se Jesus nos mandou amar, é porque nós conseguimos amar. Ele jamais pediria de nós algo impossível,
né? E o amor não é algo que a gente pode fazer ou não, não é uma opção, né? Mas ele é um mandamento. Nós precisamos amar. E aí, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que todos nós somos pessoas difíceis de amar. Todos nós, em algum ponto, damos um trabalhinho para alguém. Nenhum de nós é perfeito a ponto de não chatear o outro, a ponto de não ter alguém que discorde de nós ou que desaprove alguma atitude, né? Nós sempre iremos ser difíceis para alguém. Provavelmente a pessoa mais oposta de nós, né? Em relação ao gênio, às atitudes, né? Mas nós somos difíceis de amar. Todos nós somos pessoas difíceis. Esse é o primeiro ponto, entender que todos nós somos difíceis de amar. O segundo ponto é entender que o objetivo de amar pessoas difíceis não é para que elas se transformem e passem a responder de acordo com o que nós esperamos que elas respondam. Esse não é o objetivo de amar pessoas difíceis. Você não pode dedicar a sua vida, os seus esforços, o seu tempo, a fim de transformar a mente daquela pessoa para que ela pense exatamente igual a você. Não é esse o objetivo de amar pessoas difíceis. O objetivo de se aproximar dessas pessoas e agir com misericórdia é para que elas sejam não quem você quer que elas sejam, mas quem Deus quer que elas sejam. É dizer a essas pessoas: olha, eu sou pecador, fui transformado pelo Senhor e estou em constante transformação. Eu te convido para você também viver assim. A identificar pecados, a ser transformado dia após dia, a fim de ser santificado. Este é o nosso objetivo. E aí, respondendo mais praticamente, como amar essas pessoas, a primeira coisa que nós precisamos dizer é: admita as suas próprias falhas, né? Você não é perfeito. Não tem nada mais chato do que a gente conversar com alguém que acha que só o outro está errado, né? E aí eu só aponto o seu erro, eu vi que você fez isso, você nunca acerta, você não fez do meu jeito. E aí a impressão que a pessoa que está do outro lado tem é que ela está conversando com um Deus, com alguém onde não há falhas, né? E cria-se uma barreira entre essas duas pessoas. Então, o primeiro passo é que você abra o jogo mesmo, mostre que você é alguém falho, mostre que você não é perfeito. E também seja alguém confiável para essa pessoa, né? Assim como o nosso Deus, quantas vezes ouviu lamentos do salmista, mas em momento nenhum o abandonou, né? Pelo contrário, ele sempre se mostrou um Deus confiável, um Deus que estava ali para ouvir mesmo os lamentos, o choro de alguém, mas estender a sua mão. Então, estenda a mão a pessoas difíceis. Admita suas próprias falhas. Assim como o próprio Paulo falou, né, dos pecadores eu sou o maior. E quantas vezes a gente vê Paulo, né, confessando seus pecados e se mostrando alguém tão incapaz como os seus irmãos na fé. E isso é muito bonito, né? E um outro ponto importante da gente conseguir exercer bem, aproximar, né, quebrar esse muro que existe entre nós e essas pessoas difíceis, é perceber as áreas de crescimento nela. Então, de acordo com o tempo, você vai aconselhar pessoas, você vai ver que muitas coisas ela não ouviu, muitas coisas ela não mudou, mas algo no coração dela vai ser transformado. A palavra de Deus não volta vazia. E você precisa identificar esses pontos de crescimento e deixar isso claro para a pessoa: olha, parabéns, você melhorou nisso, né? Você está em constante evolução. E o último ponto, que eu acho que é o primordial, é o que está lá em Filipenses, no capítulo 2. Eu quero ler junto com vocês. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 3, que diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Daqui a pouco eu vou continuar a ler esse versículo, mas aqui já está a fórmula de evitarmos contendas, brigas, discussões com pessoas difíceis. Considere essa pessoa superior a você mesmo. Independente do quão errado ele esteja, de quão certo você esteja, considere os outros superiores a você. Cuide não só dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Quando nós
passamos a agir de forma humilde para com o outro, os conflitos são diminuídos, né? O texto continua dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que o autor está dizendo é que a sua atitude seja a mesma de Cristo Jesus, que, sendo Deus, se humilhou. Sendo Deus, entendeu que não deveria apegar-se a isso, mas se esvaziou de si mesmo e tomando forma de servo, humilhou-se e foi obediente até a morte. Quando você encontrar pessoas difíceis no seu caminhar, não espere estar coberto de razão. Não entre numa discussão para sair certo dela. Não coloque as suas forças em mostrar que você estava certo e a pessoa estava errada. Mas, pelo contrário, exorte essa pessoa em amor, mostre a ela aquilo que a Bíblia nos ensina, tenha Cristo como o alvo e, se preciso for, humilhe-se diante dela. Humilhe-se. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E considere essa pessoa superior a você mesmo. Assim, como a gente falou no começo, esses relacionamentos irão nos moldar, irão quebrar o nosso coração orgulhoso e irão nos conformar à pessoa de Cristo, né? É isso que é muito bonito. O próprio Senhor Jesus decidiu que pessoas tivessem formas diferentes de pensar, agissem diferentes em determinadas ocasiões, para que nós aprendêssemos a conviver uns com os outros, né? E como nós precisamos aprender essa arte de se comunicar com pessoas, de lidar com pessoas. A gente sabe lidar bem com máquinas, com números, nos tornamos especialistas em N coisas, mas não sabemos lidar com pessoas, não sabemos gerir conflitos, porque grande parte disso acontece porque nós não queremos nos humilhar, não queremos assumir a forma de servo, né? Mas queremos assumir a forma de autoridade, quando isso não vai resolver conflitos, pelo contrário, né? Irá trazer mais conflitos, mais mágoas. Mais dificuldades, mais barreiras no relacionamento, na comunicação, né, Marcos? Eu vi um texto aqui, eu gostaria de compartilhar, porque quando nós falamos amar pessoas difíceis, e você falou, nós todos somos pessoas difíceis, e às vezes o que acontece é não uma identificação com aquela pessoa, seja no diálogo, seja na forma de pensar, porque a nossa tendência é querer que o outro goste do mesmo sabor de sorvete, goste do mesmo tipo de filme. Quando não, tem que ter algo que tenha uma ligação, que seja legal. E aí tem aquela pessoa que você fala, mas ele não dá risada, ele é assim. E aí você arruma desculpas para não estar perto, você arruma a pessoa... Às vezes tem uma visão muito elevada de si, aí você também não quer, aquilo te cansa. E aí você já começa a ter diálogos curtos, breves, para poder se livrar logo da pessoa. O mais confortável é se afastar desse tipo de pessoa. Exatamente. Não quero trabalho. Ai, tem um convite de um jantar, tem um convite de uma coisa, ai, não, estou passando mal, ai, eu tenho um compromisso. Você não quer estar perto. E aí, quando a gente também cria essas situações, que a gente manipula formas de se ver livre daquela pessoa, a gente também tem que analisar que papel é esse que nós estamos exercendo também. Ele tem um papel que ele é uma pessoa difícil aos seus olhos, ao ver, mas e você? Que aí você encontra e desabafa sobre a dificuldade de lidar. Você também está tendo um papel que precisa ser analisado. E aí vem aquela questão. Da mesma forma que ele é uma pessoa difícil, nós também somos pessoas difíceis. E às vezes, agora vem um pensamento, às vezes nosso nível está muito elevado para alguém se aproximar e ser nosso amigo. Às vezes a gente está criando uma dificuldade também de relacionamento. E isso é muito difícil. Aí aqui fala, quer ver? Assim como aquelas pessoas difíceis, você e eu pecamos e nos desviamos. Foi preciso o sacrifício de Jesus na cruz para que Deus acolhesse a mim e a você em sua família. E aí você pensa, aí você para pensar e fala, gente, nós estamos juntos nessa.
a gente está vivendo aqui agora, mas o nosso relacionamento, nossa meta é com Deus. E como que é a nossa avaliação também? Como é que nós estamos aos olhos de Deus? Como nós somos vistos, né? Já pensou se ele usasse a mesma moeda que nós usamos com as pessoas, né? Para nos julgar e para definir se nós merecemos perdão ou não, né? É bom nem pensar nisso. É. E aí vem uma outra coisa, um outro trechinho que eu queria compartilhar, que fala assim: se no fundo você sabe que não é amável e que a aceitação de Deus é completamente merecida, então você terá uma atitude acolhedora em relação a outras pessoas não amáveis. Se você tem consciência de que você é amado por Deus não pelos seus méritos, então, se fosse pelos seus méritos, seria jamais, esquece essa possibilidade. E que você também não é uma pessoa amável. Se você não tem essa visão, você acredita ser uma pessoa essencialmente digna, que qualquer um seria privilegiado em conhecê-lo, então você não acolherá outras pessoas até que elas mudem ou se tornem dignas, assim como você, que é o que o Marcos falou. Às vezes, você não pode também querer uma relação de troca. Eu vou dar atenção para ele, mas eu quero que ele mude. Quando nós nos relacionamos com pessoas difíceis, a gente precisa entender que esse relacionamento pode ser de uma mão só. Não é uma mão dupla, sabe? Eu vou fazer e vou receber algo em troca. Porque, geralmente, quanto mais difícil a pessoa é, mais egoísta ela é e menos ela vai se dar por você. E isso não pode te desanimar, né? Você dizer, nossa, eu estou investindo, eu estou há 2 meses aqui batendo na porta dessa pessoa, oferecendo coisas boas e, né, fazendo bem a ela e nada me veio em troca. E se isso te desanimar na caminhada, você jamais vai conseguir se aproximar de alguém difícil, né? Mas você precisa entender isso. Talvez essa seja uma via de uma mão única. Talvez só eu vou dar, só eu vou me entregar, só eu vou abrir mão de alguma coisa, só eu vou beneficiar, eu não serei beneficiado. E amor significa perder, né? Se você não está disposto a perder, você não está disposto a amar. Se você não quer realmente ter um ônus, ter um prejuízo e uma relação, né, você não está pronto para ser alguém que ama. Mas se você decidiu se entregar por alguém, né, ter um amor sacrificial, você não vai esperar nada em troca, né? Exatamente isso. Eu estava lembrando de uma situação que uma vez eu estava analisando e eu pensei, gente, eu fiz de tudo, aquele pensamento, eu fiz de tudo para que a nossa relação fosse agradável. Poxa, eu falava antes, eu falava assim, gente, eu sou uma pessoa tão fácil de lidar, como assim? Ela não está querendo, está tão difícil, eu já fiz de tudo. E aí essa pessoa também com uma resistência, aí falando, olha, eu sou uma pessoa muito difícil, não é qualquer um que me convence, eu preciso conhecer muito para entrar no meu ciclo. E era sempre aquela resistência, e aí um tentando, e o outro resistente. E aí chegou uma hora eu falei, eu desisto, eu não vou mais fazer por onde, eu não vou mais. E a pessoa, você é cristã, Tainá? Eu falei, calma, mas eu estou no meu limite. E aí naquele momento eu fiquei, Deus. E aí eu parei para meditar e falei, gente, mas... Será que era o limite mesmo? Será que eu estou no meu limite? E será que eu também estou agindo da forma correta? Qual que é a minha motivação? Por que eu quero tanto que ela me aceite? E aí eu fiquei, foi um processo de um diálogo com Deus. Ali, eu comecei a colocar essa pessoa em oração, nas minhas orações, ela fez parte das minhas orações. E aí, nessa caminhada, eu fui descobrindo alguns pontos que precisavam ser tratados no meu coração, a amargura, o egoísmo. Quantos pecados vêm em consequência disso, né? Muitos. E aí eu falei, gente, eu sofro disso, eu tenho uma pitada disso, eu tenho uma quantidade grande disso. E aí, já não, aquela questão dela querer ou não ter uma aproximação, já não era algo que me incomodava, mas a relação começou a fluir. E aí aquela questão de ver quantos pontos positivos, quantas coisas boas que eu também podia e aprendo com essa pessoa, e quantas coisas também, de alguma forma, a gente acaba aprendendo uma com a outra. E eu falei, a principal foi do meu relacionamento com Deus. Foi enxergar pontos no qual eu não sabia que existiam e que precisavam ser tratados. Mas não foi tratado com essa pessoa. Mas tudo isso, a gente pensa que não. Mas quando você para pensar, tudo isso levou a uma caminhada de uma vida que foram sendo tratadas.
com outros amigos, aqui na igreja, no trabalho. Uhum. E então a visão da gente também muda um pouco. Não que eu estou pronta, e se eu encontrar outra Uhum. pessoa difícil, Mas isso é eu muito sou legal, né? difícil. Se identificar como alguém difícil é um processo muito doloroso, né? E muito necessário, porque é fácil a gente enxergar no outro as dificuldades. É muito fácil. Mas identificar em nós aquilo que realmente precisa ser tratado e mudado é algo difícil porque a gente cega os nossos olhos para nós mesmos. Mas isso é um sinal de maturidade espiritual, né? A partir do momento que a gente começa a identificar em nós pecados que precisam ser tratados e mudados. E nos colocamos diante de Deus em oração para dizer, Senhor, vai doer, mas me transforma. Eu não quero mais ser uma pessoa difícil. Eu quero ser uma pessoa amável. Eu quero ser um pacificador, né? Nós não fomos chamados para sermos criadores de problemas. Nós somos chamados para ser resolvedores de problemas. Então, se você é aquela pessoa que arruma encrenca onde vai, que ninguém gosta de sentar do seu lado no trabalho, ninguém gosta de estar perto de você, talvez seja o momento de você parar e refletir o que há em mim que precisa ser transformado e colocar isso diante de Deus na certeza de que Ele é um Deus que transforma pessoas. Não há causa perdida para Deus. Nasci assim, eu vou morrer assim e quem quiser vai ter que me aguentar desse jeito. Gabriela. Não é assim. Exatamente. A síndrome da Gabriela, né? Mas nós cremos em um Deus que transforma vidas, transforma pensamentos, temperamentos, e creia que há solução para todos os casos, do mais simples ao mais complicado. O Senhor é um Deus que transforma. Exatamente. Aí eu quero compartilhar alguns comentários. Vamos lá. A Andréia escreveu assim, Andréia Cardoso, que vivamos para o louvor da sua glória. Amém, aleluia. A Edinalva escreveu, todos nós somos também difíceis, mas Deus nos ajuda a conviver com as diferenças. Muito bom esse tema. Ela já pegou bem, ela escreveu até antes da gente comentar. Olha, Edinalva, você já captou aqui a mensagem, já está bem alinhada, isso é muito bom. A Estela Rodrigues, só com a ajuda de Jesus é que conseguimos. E ela escreveu, muito bom, a gente só consegue através da oração e tudo vai fluindo mesmo, que bênção. E aí, o João Vitor, acabei de chegar e está sendo maravilhoso. Então, continue com a gente, João Vitor, porque nós vamos ainda continuar, daqui a pouquinho vamos analisar também alguns trechinhos, o Marcos, juntamente comigo, vamos analisar alguns trechinhos, alguns vídeos que nós separamos aqui, para a gente também conversar, para dar continuidade a esse assunto de hoje. Sim. Marcos, a Edinalva, ela escreveu aqui, ó, a gente só consegue através da oração e tudo vai fluindo. Nós falamos da dificuldade, nós falamos em reconhecer, em ver, em entender o que a palavra diz. E como que a gente... e você já falou também, né, de pedir para Deus. Uhum. Mas como que a gente pode fechar esse nosso momento aqui e de uma forma muito esperançosa para a pessoa, para você que está assistindo em casa e que esse tema ainda é aquele calinho no seu pé, aquela dificuldade que você tem. Como que a gente trata biblicamente dessa questão, Marcos? O apóstolo Paulo, ele nos diz que nós precisamos orar por poder do Espírito Santo. Porque se existe algo em nós que precisa de uma ação sobrenatural para ser feito, para ser executado, nós não vamos conseguir este poder sobrenatural pelas nossas forças, né? Então, ele fala assim, busque no Espírito Santo este poder. Nem sempre vai ser fácil amar sua esposa, amar seu marido, amar o seu patrão, amar os seus filhos, até os seus filhos. A mãe que tem um amor incondicional por filhos, né? Às vezes eles vão fazer coisas que vão te tirar do sério e não vai ser fácil amá-los naquele momento. Mas quando nós dobramos o nosso joelho e pedimos que o Espírito Santo faça algo sobrenatural em nossas vidas e nos dê um amor pelo qual nós não somos capazes de extrair de nós mesmos, Ele faz isso. E aí, revestidos por este poder e pela graça do próprio Senhor Jesus, nós passamos a fazer o oposto do que o nosso natural faria, né? Aquela pessoa que nos magoou, que nos feriu, nós conseguimos olhar para ela com um olhar de misericórdia, né? Com um olhar de compaixão, e não com rancor e ódio. E não tenha dúvida que
estas coisas acontecem em nós para que nós possamos fortalecer a nossa fé, né? E aí alguém que está de fora diz, nossa, mas tem uma famosa frase, né? Eu sou cristão, mas não sou besta. E eu não levo problema para casa, e isso não é comigo. Você entendeu errado o cristianismo. O cristianismo não é sobre ficar por cima, não é sobre dar o troco. Às vezes você vai sair por baixo mesmo. Às vezes você vai precisar levar desaforo para casa mesmo. E não existe essa história de que eu sou crente, mas não sou besta, né? Mas, pelo contrário, você é um pacificador. Você é alguém escolhido pelo Senhor Jesus, transformado, regenerado, revestido de poder, para que consiga lidar com situações difíceis, para que consiga ser luz em um ambiente de trevas e assim resplandecer o caráter do Deus que você professa, que você abre a boca, que você louva, que você vem todos os domingos para a igreja buscar. E são nesses momentos, nessas situações, que você precisa resplandecer essa glória. E certamente Ele vai te capacitar para isso, se você o pedir, né? Se você buscar e pedir isso a Ele. Marcos, eu amei esse fechamento, eu amei essa sua última fala, porque eu acho que tem pensamentos que precisam se encerrar. Tudo bem que no início de uma caminhada, quando você está lá no começo, você ainda tem um entendimento errado, mas é difícil quando você vê que as pessoas já estão há anos ali no Evangelho e ainda continua carregando pensamentos, é porque ainda não compreendeu verdadeiramente o que é o cristianismo. A gente tem que crescer na palavra, e quando a gente cresce na palavra, tudo fica de uma forma... A resposta para tudo é uma só, o caminho é um só, é Cristo, e não nas pequenas coisinhas, nas picuinhas, no eu ali envolvido. É doloroso quando a gente... É difícil, mas a gente precisa ter essa coragem e buscar, né? Ainda antes da gente chamar o vídeo, eu gostaria até de ler um comentário aqui da Maria José Bueno. Muito abençoado esse estudo da vida diante da palavra. Glória a Deus. Aí tem a Ruth, entrega teu caminho no Senhor, mas Ele fará. Mesmo. A Josélia colocou verdade, não é fácil. E a Maria Lucena chegou agora e deu boa tarde para nós. Alcione também. Alcione também escreveu aqui para a gente. Alcione, boa tarde. Alcione está sempre aqui com a gente, né? Ai, Alcione, eu quero receber uma foto sua assistindo uma programação aqui da IPP-TV. Manda para mim, manda no nosso WhatsApp, nosso telefone de comunicação. Eu quero passar aqui, aliás, várias, né? Eu tenho muitas pessoas que estão sempre aqui ligadinhas com a gente durante a programação ao vivo, interagem, participem. Então, mande para a gente uma foto para a gente compartilhar aqui com quem está nos assistindo. E a ideia do Sempre Juntos é justamente essa, né? Uma roda de conversa. Então, todas essas tardes nós convidamos vocês aí a pensarmos juntos sobre assuntos, né, concernentes ao reino de Deus. Exatamente. E agora nós vamos continuar, Marcos. Eu te convido para participar aqui dos nossos vídeos, para a gente assistirmos. Vamos assistir todo mundo junto aqui. E nós vamos começar com que, quando nós falamos em amar uma pessoa, precisamos entender algumas questões importantes. E sabemos que cada pessoa tem um comportamento, uma atitude, uma forma de pensar, e muitas vezes são diferentes da nossa. Sim. Mais uma vez, aqui a gente tem que entender uma questão pelo prisma que a pessoa enxerga o mundo, a cosmovisão que ela tem do mundo, né? Então, realmente, existem pessoas difíceis de se relacionar, de amar, e note que amar aqui eu já estou desde o início dizendo que não é uma questão só de sentimento, envolve sentimento, mas amar é uma questão de entrega, é uma decisão, é uma ação. Então, é difícil, às vezes, você agir pensando no bem da pessoa ou querendo o melhor da pessoa quando essa pessoa é irada ou quando essa pessoa é melindrosa por qualquer coisa. Então, ela já fica toda magoada, ressentida. Às vezes, pessoas maldosas, e maldosas no vários tipos. A gente pode pensar vários tipos de maldade, onde a pessoa simplesmente ela quer te machucar só para ela ter a sensação de ser superior a você.
Então, nesse conceito, temos pessoas fofoqueiras que talvez você quer ajudar e a pessoa sai falando mal de você. Você tem pessoas tímidas, tem aquelas que são vítimas, né? Ó céus, ó lua, tudo contra. E é difícil você lidar, então, com essas pessoas. Mas, como eu disse, é tudo uma questão de como você enxerga a vida, como você enxerga o mundo. E aqui eu já vou também fazer uma divisão, que o cristão, aquele que teme ao Senhor, aquele que foi regenerado, que foi alvo do amor de Deus, ele tem condições de amar biblicamente. Então, trabalhar na vida da pessoa para que ela também enxergue o amor de Deus. Aquele que não conhece a Cristo, ele não tem condições para amar dessa forma. Então, ele vai amar de forma condicional, o que eu ganho com isso, o que eu troco com isso, ou o que eu perco menos com isso. Já nós, cristãos, então nós temos que entender que esse amar, a visão é de realmente se entregar, e isso significa de satisfazer-me em doar a minha vida na missão de levar aquela pessoa a Cristo, ou na missão de fazer aquela pessoa ser mais parecida com Cristo. Então, por que é difícil amar? Devido à forma como eu enxergo o mundo. Então, se eu entendo que o mundo é um ambiente onde eu devo simplesmente receber, eu vou ter problema com isso. Mas quando eu entendo que esse mundo é um ambiente onde eu posso aplicar tudo que o Senhor deu para mim, a minha inteligência, meu corpo, meu tempo, meus recursos, a serviço do Senhor, da obra, e levar outras pessoas a reconhecer a sua glória, então o amar se torna desafiador e às vezes empolgante. Então, ele, ainda que difícil às pessoas, mas ele é fácil, porque a minha satisfação vai estar a quem eu estou pensando, em quem eu estou analisando por trás de tudo isso, que daí seria o Senhor. Então, amar, por que é difícil? Porque amar é uma decisão que deve ser visto como uma função, uma função de adoração ao Senhor e de revelar a glória do Senhor às outras pessoas. Então, amar é difícil, porque muitos não entendem esse significado, o que significa o amar, o que significa o Senhor, não entende a função do amor, para que devemos amar, por que eu não posso simplesmente me isolar. Então, eles esquecem dessa função e eles adotam ou focam somente na questão do sentimento. Uau, muito legal, né? Muito. Gostaria de comentar? Sim, várias coisas que ele ia falando e eu ia refletindo sobre, complementando mesmo o nosso bate-papo, né? E aí, algo que me marcou muito agora no finalzinho, ele falou assim que amar pessoas é um ato de adoração a Deus, né? E é por esse motivo que um não cristão não vai conseguir amar pessoas difíceis, né? Porque ele vai sempre esperar algo em troca dessa pessoa, ele não vai entender o propósito, porque eu quebraria minha cabeça, porque eu gastaria tanto tempo da minha vida, que é tão curta e preciosa, com alguém que não merece minha atenção. Esse é o pensamento de um não cristão. O que motiva ele a investir tempo, esforços, momentos de oração por alguém que não retribui em nada, né? E não faz sentido. Mas quando a gente entende que amar é adoração, como ele falou, né, qual é a nossa visão de mundo? E a nossa cosmovisão é essa. Por que eu estou aqui no mundo? Eu estou aqui para amar mesmo, é para fazer o Senhor conhecido. E farei isso através dos meus atos, né? Então, se a nossa cosmovisão de mundo é essa, se os nossos dias existem, se Deus nos presenteou com fôlego de vida, se você está vivo hoje e você entende que é para glorificar a Ele, então você tem um motivo para amar pessoas não amáveis, né? E uma outra coisa que ele falou foi a respeito de satisfação. Eu acho que isso precisa estar em nosso coração. A nossa satisfação não pode estar em sermos amados de volta por pessoas, né? Mas a minha satisfação precisa estar porque eu sou amado por Deus. Eu sou amado pelo amor, né? Ele é o amor e Ele me ama. Então, eu não preciso que ninguém me ame em troca. Eu só vou distribuir esse amor que vem dele. Muito bom. E nós vamos continuar com ele, com o pastor Carlos Bacotina.
Uhum. para a gente entender um pouco mais esse tema. E aí ele fala o seguinte, ele vai abordar que é importante termos amigos e sabemos que ter amigos, ter relacionamentos, seja no trabalho, seja em casa, seja com a família, exige também uma certa estratégia, exige Uhum. uma dedicação. E aí ele fala assim que cada um está vivendo uma situação diferente. Mas nós não podemos também ficar no automático e agir de acordo com os nossos impulsos. A gente Uhum. precisa ter um preparo ali também para lidar com as pessoas. Vamos ouvir. Tá. De forma bem simples mesmo, um ponto inicial que eu acho que nós falhamos nisso é buscar saber, entender com quem que nós estamos lidando. Às vezes nós não sabemos o cenário do que está acontecendo e aí nós já simplesmente julgamos e traçamos planos ou estratégias para que aquelas pessoas, a gente vai agir assim ou assado, mas não entendendo exatamente como essas pessoas, qual é o cenário dessas pessoas, o que elas precisam. Então eu acho que primeiro nós precisamos saber a forma que essas pessoas enxergam o mundo. Qual a cosmovisão dela? Então, seus medos, né, quais são as suas chatices, quais são, talvez, por quê, se for possível, suas dores, que a gente não olha para isso, a gente simplesmente olha o que eles fazem para nós, mas nós não olhamos por trás do que está acontecendo. E aí, então, começar a planejar uma perspectiva, como que eu ajudo ela a enxergar o mundo de uma forma à luz da palavra, ou uma forma do amor do Senhor, ou a salvação do Senhor. Esse seria o nosso chão, o nosso alicerce. Aí, e a gente tem que entender bem isso. Por que eu estou dizendo isso? Quer ver? Eu vou tentar exemplificar. Pense num animal, numa fera que está aprisionada pela pata e você tenta ajudar ali. O que ela vai fazer? Ela vai te morder, ela vai tentar te arranhar. E você tem que estar preparado disso. Por que ela está fazendo isso? Porque ela está com a pata presa e provavelmente sangrando, doendo e todas essas coisas. Então, quando você chega para ajudar esse animal, essa fera, você vai talvez pagar um preço por isso. E isso devemos colocar dentro das nossas estratégias. Que talvez eu sofra com alguma coisa, e isso faz parte do meu amor, do meu sacrifício. Mas, porém, quando eu liberto essa fera, ela pode ir embora. Né? Ou não, de repente ela faz de você o seu almoço, né? Mas faz parte, é essa compreensão que eu tenho que ter. Então, no meu planejamento de forma prática, eu tenho que entender com quem que eu estou lidando, quais são as dores da pessoa, os medos. Depois que nós, então, entender, e eu acho que esse é o ponto inicial e que nós mais falhamos, entender o que a pessoa está vivendo, que a gente poderia chamar de compaixão, se colocar na pele da pessoa. Depois que nós fizermos isso, entendermos que então Deus está no controle, logo aquela pessoa ela serve de instrumento para a minha vida, eu vou ser instrumento para ela, eu começo a atacar os problemas. Então, uma pessoa, vamos voltar lá, uma pessoa muito carente, o que está faltando para ela? Está faltando para ela crer que a graça do Senhor lhe basta, que o relacionamento com o Senhor lhe basta. Então, o que eu vou apresentar para ela? Vou apresentar um Deus que está sempre junto, vou apresentar um Jesus Cristo que chegou ao ponto de dar a sua vida por nós. Você acha que ele vai nos deixar sozinho? Então agora você tem passos práticos, você entendeu a pessoa e você vai atacar o problema diretamente, ensinando as escrituras naquilo que é necessário. Talvez seja um problema de entender o mundo, e você vai precisar criar um canal de comunicação. Como que eu faço isso? Como que eu crio esse canal de comunicação? E eu acho que isso também é fundamental nesses passos práticos. É a pessoa entender que você quer o bem dela. Não significa que ela concorda. Não significa que ela vai entender tudo. Mas ela, no fundo, ela sabe. Ele está investindo na minha vida. Ele está preocupado com a minha vida. Então, são ações onde a pessoa vai perceber o amor. Justamente aquilo que está talvez lhe faltando, nós vamos ofertar para ela, amá-la. E amar, vamos lembrar novamente,
É eu entregar aquilo que é necessário para a pessoa, para que ela exerça a sua função como adorador do Senhor. Ó, Deus nos amou, como? Dando seu filho, sendo o sacrifício, tornando agora então, fazendo com que o seu povo tenha acesso ao Senhor e se torne adorador dele. Então, de forma bem prática, conhecer o cenário, entender a vida da pessoa, entender suas dores, ver qual é o problema, atacar o problema, criar uma comunicação e amá-la na prática. Nem que você tenha que pagar um preço alto por isso. Então, Pois é. pois é. Ele nos desafia a termos mais empatia com o outro, né? Talvez a pessoa foi tão grossa com você neste dia, né? Foi tão ríspida numa resposta, mas será que isso não é sinal de que ela está precisando, teve um dia difícil, está precisando, né, de uma palavra de consolo e de amor? Nós nos irritamos muito quando somos mal atendidos em algum lugar, né? Às vezes a gente vai no restaurante, vai fazer compras e a caixa do supermercado é super grossa com a gente. Exatamente. E isso nos tira do sério, pelo menos para mim, isso é tão difícil. Pra mim também. Eu não gosto nem um pouco de ser mal atendido nos lugares. Mas quando a gente para pensar um pouquinho e tentar entender o outro lado, né? Será que essa pessoa teve um dia difícil? Será que o chefe dela pegou pesado com ela hoje e ela não tem o Espírito Santo para trazer consolo e conforto ao coração dela, sabe? E tem um texto aqui de Tito, eu quero ler bem rapidinho, Claro. Sei que o nosso tempo está correndo, mas Tito 2:3 diz assim: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Para mim, esse texto aqui é um convite à empatia. É um convite para dizer, olha, você lembra que há um tempo atrás você era ignorante, você era insensato? Pare de julgar tanto a outra pessoa e lembre de você mesmo. Quando lá atrás você era alguém completamente arrogante, era alguém escravizado pela maldade, pelo pecado. Então, tenha amor, que haja amor no seu coração, que haja empatia, misericórdia pelo outro também, porque um dia você estava distante de Deus, mas o Senhor, por sua misericórdia e graça, te alcançou e tirou esse coração de pedra, te deu um coração de carne, e hoje você não distribui maldade, mas distribui amor. Né? Então, esse convite a ter empatia, a conhecer a dor do outro, a se preocupar com o outro, tem que estar o tempo inteiro no nosso coração para que a gente exercite amor. Uma outra coisa que o pastor falou é que amor é ação. A gente precisa colocar isso daqui, a palavra de Deus, na prática. Precisamos que essa conversa que a gente está tendo hoje aqui com vocês não fique aqui, mas que a gente saia, que as pessoas que estão aqui nos acompanhando, estão falando aqui no chat, e até as que não estão falando também, mas estão assistindo atentamente essa entrevista, que a gente coloque em prática isso que a gente está conversando aqui. Que a gente saia daqui, que o programa acabe e a gente vai distribuir amor por aí, né? Ai, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. É muito bom quando a gente compreende com uma forma tão clara assim, a palavra, porque eu acho que ficou bem claro o tema de hoje, abordamos de uma forma tão fácil de entendimento e a palavra junto, totalmente baseada na palavra de Deus. É um exercício mesmo que precisamos colocar. A Edinalva comentou algo sobre o vídeo e que, de fato, tem muito a ver com o que nós falamos aqui várias vezes. De fato, ela falou, gostei quando ele falou sobre o cenário. Existe um pano de fundo por trás de cada história de vida e nós precisamos pensar nisso quando olhamos para as pessoas. Exatamente. De fato, a gente tem que ter essa sensibilidade, porque, como o Marcos falou, já aconteceu isso com a gente, acontece com a gente o tempo todo, e é muito constrangedor, e eu acho que isso acontece muito o tempo todo, como? Às vezes, vou dar um exemplo bem simples, no trânsito, alguém te fecha, o carro parou, e aí você fica, o que aconteceu? Preciso ir, está demorando, parou por quê? E aí, às vezes, quando você passa
você chegou no ponto inicial onde aquele primeiro carro parou, você vê que tinha uma pessoa de idade que ele deixou atravessar uma faixa, você vê que tinha um carro que tinha quebrado e precisou de ajuda, você vê que, de fato, aquela pessoa estava precisando ter certeza qual rua tomar. Então, são tantos fatores lá na frente que levam uma ação e que a gente está lá atrás, às vezes não entende, não tem paciência, só tem pressa. E que a gente, às vezes, depois, quando entende, fica até envergonhado. A gente se envergonha de ter soltado alguma frase ou de ter demonstrado a ira. Mas isso revela muito também do nosso coração. Isso revela muito do estado em que nós estamos, de como nós enxergamos as pessoas, enxergamos cada situação, como nós estamos nos prestando ali em cada lugar que nós estamos. E que nem, às vezes, uma vez eu comentei, eu falei, às vezes a gente está aqui no programa tratando de um assunto como esse, e aí a gente fala, leia a Bíblia, olha só como é fácil, olha que lindo, eu falo muito lindo, que bonito, porque eu fico admirada mesmo, eu falo muito lindo, mas eu passo por isso, eu sofro disso, eu aqui tenho pessoas que têm pela misericórdia de Deus, têm me ajudado, me orientado cada dia, seja com uma leitura, seja num momento específico, vamos orar, vamos conversar. E é isso, por isso que é importante essa amizade em Cristo, todos andarem juntos no mesmo caminho, isso é muito precioso, isso é um presente de Deus para a gente aqui na Terra. Privilégio mesmo. É um privilégio. E que nós possamos, muitas pessoas não têm essa oportunidade, né, de conviver com gente crente, com gente amável, com gente dócil, com pacificadores, mas que nós possamos sair da nossa zona de conforto, né, e espalhar isso por aí, começar a fazer isso, né, que você seja o ombro amigo de alguém, que você seja aquele que entende, que olha o pano de fundo antes de sair julgando e reclamando, né, da atitude de pessoas, que você seja aquele que não pergunta só, e aí, tudo bem? E sai. Mas que você pare para ouvir. Não está tudo bem, eu queria conversar, né? Será que a gente consegue ir mais profundo com os nossos relacionamentos, sair do superficial, entender as dores do outro, por mais complicado que o outro seja, né? Exatamente. Eu acho que fica, às vezes, pode ser, eu sou dessa, às vezes eu escuto uma palavra assim, eu fico super motivada, eu já quero pegar o telefone e ligar para alguém. Para aquela pessoa específica, eu falo, ai, vou pôr em prática. E, às vezes, o meu entusiasmo, a minha vontade, porque eu tive essa clareza, o resultado não seja dos melhores. Talvez a reciprocidade do outro não nos frustre, porque não foi ele que ouviu a palavra, não foi ele que foi tocado, no caso é você que está tendo a oportunidade de ouvir e aprender mais, mas assim, não deixar aquilo te esmurecer, não te desanimar, porque não é na motivação, no retorno do outro, na ação que nos motiva. A nossa motivação não tem que ser no outro, mas tem que ser em Cristo. Então, você teve a oportunidade de conhecer a palavra, então será cobrado de você que aprendeu a palavra. É verdade. Eu lembro que a minha irmã, quando ela me ensinava muitas coisas, e eu falava assim, ela falava, mana, quando você aprende, você sai da ignorância, você era ignorante por não conhecer, mas você agora conhece, você aprendeu. E eu, no início, ficava assim na minha rebeldia e falava, então não me ensina mais. Eu não quero mais aprender, porque eu estou aprendendo muita coisa, é muita responsabilidade de uma vez. Vamos aos poucos. Só aumenta a responsa, né? E isso já tem mais de 10 anos e eu vejo que eu continuo nesse processo de aprender todos os dias e eu falo, não posso fugir da minha responsabilidade. E é isso. Relacionamento, dá trabalho, no sentido de que trabalho é esse? É um trabalho bom, é um trabalho de dedicação. E é um exercício bom. Põe em prática. Comece você mudando em casa, na sua família, no seu trabalho, com as suas atitudes. E, aos pouquinhos, essa mudança ela vai sendo orgânica, ela vai acontecendo. E, claro, é só Cristo mesmo que nos ajuda nesse processo, né, Marcos? Com certeza. Marcos, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que participou aqui no chat. A Vera, o Ilaci, Lana, Rosângela, Maria de Fátima, Marlene, Josélia, Maísa, muita gente, né? Camila, Leila, Alcione, Edinalva. Muito obrigado por todos vocês aí que estiveram conosco. Exatamente. A Rosângela só fez uma pergunta, mas eu acho que a gente já até respondeu, né? E quando dar amor quando a pessoa não quer? É o que ele falou até do exemplo do animal, às vezes está ferido com dor e não vai ser ele, por mais que ele entenda que você quer ajudar, às vezes ele vai reagir no instinto, não quer né? Ele não quer. Mas é isso, é não esperar em troca, né, Marcos?
E assim, a nossa função é amar, né? Independente da pessoa querer amor ou não. Você vai estar exercendo a sua É. função. Até que, em algum momento, o Espírito Santo, né, a constranja e o amor dele é irresistível. O nosso, ele é resistível, mas o nosso não. Ou o dele não, né? O Exatamente. dele é irresistível. Exatamente. Eu espero que tenha te ajudado essa resposta. Marcos, um beijo grande. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. Você não, você continua aqui comigo no Sempre Juntos. E agora nós vamos para a nossa Caixa das Lembranças. E a nossa Caixa das... Olha, eu tô super empolgada aqui. A nossa Caixa das Lembranças é a foto do coral. Exatamente. E não é qualquer foto, não, e não é qualquer dia, não. Esse dia foi muito especial, que foi a comemoração dos 160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a comemoração aconteceu aqui, na IPP, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olha que especial, que lindo. É muito bonito ver a igreja tão cheia e poder ouvir essas vozes. Ai, vamos esperar por este dia que está muito perto mesmo. Tivemos boas notícias ontem, né, que já começamos com as vacinas aqui no Brasil. Agora vamos aguardar, vamos continuar em oração para que em breve possamos todos estarmos juntinhos ali, bem pertinho, próximo ao outro, podendo adorar e servir ao Senhor com alegria. Não que assim também não seja, mas mais juntinho, mais gente na igreja também. Bem, dando continuidade, nós vamos ao que bombou nas redes. E o que bombou nas redes foi um post do Alan Porto, é esse aí que está aparecendo na telinha, sobre produtividade. Exatamente, gente. Eu recebi esse post como uma sugestão para mim, para eu ser mais produtiva de forma correta, ser mais organizada, não sofrer, não ficar sobrecarregada. E me compartilhar esse post, eu falei, peraí, eu quero compartilhar também com quem está em casa nos assistindo. E aí eu percebi que não só a mim, mas muitas pessoas estavam interessadas, porque muitas pessoas curtiram esse post, muitas pessoas comentaram, muitas pessoas compartilharam. Então, com certeza, esse é um assunto que, sem dúvida, interessa muitos. E se ele te interessa também, e você ainda não teve acesso, é só você segui-lo no Instagram, @Allen, com 2 L's, Alan Porto. E aí você pode conhecer este post, você pode ler com muita atenção e absorver, que tem muitas dicas boas ali. E também você pode fazer como fizeram comigo, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso e tornem seus dias mais produtivos. Olha que dica boa. Nós chegamos ao final do nosso programa. Acabou. Eu espero que o programa de hoje tenha sido uma bênção para você, tenha te ajudado muito, porque para mim ajudou muito. E durante o roteiro, durante o preparo, a gente acaba meditando em muitas questões. E, claro, durante o ao vivo, a gente aprende muito mais também. Então, foi um tema muito especial e muito importante, eu acredito que para todos. Mas eu quero continuar. E eu espero que você continue, se você se interessou por esse tema, e faça uma busca em nosso canal sobre amando pessoas difíceis, porque lá você com certeza vai encontrar mais material, mais conteúdo que irá te auxiliar nessa questão. Nós ficamos por aqui, eu quero dar a resposta do dia. Nós fizemos uma pergunta, muitos lá em cima já responderam. Eu já ouvi muitas respostas, estão todas certas, vocês já responderam. Completar o versículo Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É a opção C. É justamente isso. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí o versículo completo, você lá, né? Assim como aquelas pessoas difíceis, você e eu pecamos e nos desviamos. Foi preciso o sacrifício de Jesus Cristo para que Deus acolhesse a mim e a você em sua família. Deus não o ama porque você foi um acréscimo maravilhoso à família dele. Ele o ama apesar de como você é. E através do seu amor por você, ele o transforma para ser como ele é. E ele o faz amável, embora você não fosse assim. Amém.
Ficam todos com Deus. Um grande abraço aqui para a Rosângela, a Clara, a Vera Santos, o Ilas, a Alana, a Rosângela, a Maria de Fátima, a Camila, a Leila, Maria José, a Alcione, a Josélia. Um grande abraço para todos vocês que estiveram aqui com a gente, participando do nosso programa. Que Deus abençoe muito a sua vida. E até semana que vem, até amanhã. Semana que vem não, até amanhã, porque a semana só começou agora. Um beijo grande e tchau.